Amém? Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em Ezequiel. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente ler juntos. Ezequiel, capítulo 37. Você pode abrir a sua Bíblia, tá bom? Se você não tiver com a Bíblia, vai passar no telão também. Amém? Também tem umas pessoas abrindo aqui, eu vou esperar. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao verso 14, tá bom? Amém? Então vamos ler. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz, palavra do Senhor. Amém. Pode sentar no seu lugar. Amém. Para a gente entender um pouco essa história da visão do Vale de Ossos Secos, nós temos que entender um pouco sobre quem era Ezequiel e qual o contexto que fez o povo de Israel estar nesse local. Ezequiel, ele era da linhagem dos sacerdotes, ou seja, ele foi criado com o intuito, desde criança, para se tornar um sacerdote no templo do Senhor. Só que houve o exílio babilônico. Creio que muitos de vocês conhecem, né? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre o exílio. Quero continuar falando sobre Ezequiel. E houve o exílio, e no exílio houveram 3 deportações. O povo de Israel foi tirado da sua terra e lançado para a terra da Babilônia, para viverem como exilados, tá bom? E Ezequiel, ele foi levado na segunda deportação, houveram 3. Então Ezequiel foi levado para a Babilônia, com mais ou menos 25 a 26 anos de idade, ele tinha. E Deus o chamou para ser profeta quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. Lá no capítulo 1 de Ezequiel, fala que eles estavam à beira do rio Quebar, e Deus o chamou dando uma visão a ele. Não foi essa visão, foram outras. Essa já no capítulo 36. E a idade que ele foi chamado foi com 30 anos. Ele foi levado com mais ou menos 25 a 26, e com 30 anos, depois de 4 a 5 anos, Deus o chamou para ser profeta. E essa era a idade exata que ele começaria a servir no templo, caso ele ainda estivesse em Jerusalém, se o templo ainda estivesse em pé e o povo de Deus estivesse lá. Era a idade exata que ele começaria a servir. Mas ao invés de ele servir no templo, Deus o levantou para que ele pudesse trazer mensagens de restauração, esperança e juízo para aquele povo. Então, esse era o contexto que Ezequiel se encontrava. E nós vamos falar agora um pouco sobre o que foi o exílio.
O exílio, ele foi profetizado por Jeremias. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles viveram no mesmo tempo, eles são profetas contemporâneos. E o exílio babilônico foi profetizado exatamente por Jeremias e durou cerca de 70 anos. Né? E o que foi o exílio? O exílio, como eu disse, o povo de Israel, de Jerusalém, foi tirado de lá e levado para ser cativo na Babilônia. Mas por que aconteceu o exílio? O exílio babilônico aconteceu pela severa desobediência do povo para com Deus. O povo estava afundado no pecado. Pecados gravíssimos como a idolatria, moralidade sexual, sacrifício a outros deuses como Baal. Eles mesmos estavam numa insanidade tão grande que eles estavam pegando os próprios filhos e sacrificando a Moloque, a um deus daquela época. Eles pegavam os filhos dele e sacrificavam a Moloque. Isso é loucura, né? Então, Deus permitiu o exílio. Não apenas como mera punição, nós vamos entender, mas como um ato de amor e de correção de Deus com o povo. E é nesse contexto que surge a visão de Ezequiel. Né? No exílio, o povo estava longe de Deus, longe da sua terra, oprimido por uma cultura pagã, que era esse o caso do pessoal, desse povo que estava na Babilônia. Eles estavam sendo oprimidos por uma cultura pagã. E para eles, eles pensavam que Deus os tinha abandonado, mas foi permissão de Deus que tudo aquilo acontecesse para que eles pudessem voltar o coração dele para Deus. Então, é nesse contexto que surge a visão do Vale de Ossos Secos, que retrata, literalmente, o estado espiritual que o povo de Israel se encontrava naquele momento. Eu queria até que colocasse eu pedi o chat GPT para fazer uma imagem retratando o que Ezequiel mais ou menos viu. Foi mais ou menos isso que ele viu. Coloquei lá, ele criou. E o que nós podemos ver aqui? Como se fosse um cenário de guerra, né? Ossos espalhados por todo canto, um clima tenebroso e cenário de morte total. E foi isso. Só que eu expliquei a vocês o porquê que aconteceu isso com o povo. Por que o povo foi levado para ser exilado. Mas agora nós temos que entender qual a realidade do povo naquele momento que eles estavam exilados. E a realidade do povo naquele momento, segundo a visão de Ezequiel, era secura extrema, sem vida, sem fé e sem perspectiva. O verso 11 diz assim: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Mas o que leva uma pessoa a viver uma vida de pecado? Obviamente o próprio pecado, né? Mas sempre tem uma raiz. Uma pessoa que se afasta do Senhor e cai no pecado da imoralidade sexual foi causado por algo. Algo o fez pecar. E o povo de Israel tem uma raiz disso, de um pecado, de algo que fizeram ele pecar ao longo de toda a sua história, que é justamente a primeira que eu vou citar, inconstância. Lá em Oséias 6,4 fala assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. O povo de Israel, em toda a sua história, foi um povo altamente inconstante. Eu trouxe 2 exemplos para vocês para mostrar essa inconstância. O primeiro é no deserto, após a libertação do Egito. Deus, com sua infinita misericórdia, lançou as pragas para liberar o povo da escravidão do Egito, né? Então, houveram a praga dos gafanhotos, o anjo da morte que passou, matou todos os primogênitos e guardou o povo de Deus, o mar se abrindo, o mar virando sangue. Também teve a coluna de fogo, quando eles passaram depois do mar, à noite, para aquecer o povo, uma nuvem de dia para proteger o povo. E o povo, a todo momento, murmurava. Tem um exemplo de Moisés. Moisés subiu para o monte para orar, e Moisés demorou. A Bíblia fala que Moisés demorou. O que o povo fez? O povo orou por Moisés também, para Deus trazer Moisés em segurança? Não. Sabe o que o povo fez, o povo de Israel? Pegaram as coisas que eles tinham, pegaram ouro e outras coisas, derreteram, fizeram um bezerro de ouro e adoraram.
Depois de tudo que Deus fez para esse povo, eles pegaram um bezerro de ouro e adoraram. E ainda mais disseram assim: foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Sanidade total desse povo, né? Após ouvir sobre os gigantes em Canaã, que era a terra prometida, eles quiseram voltar para o Egito. Como é que pode? Deus libertou, fez tudo isso, Deus não ia livrar ele de um gigante que morava nessa terra, e eles quiseram voltar para o Egito para serem escravizados. Lá em Números 11, versículo 4 e 6, diz assim: também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era um alimento que Deus dava para o povo no Egito. Deus não deixava faltar. Mas o povo estava cansado, enjoado de comer o maná. Quem dera nós tivéssemos as comidas do Egito. E nós, muitas vezes, agimos assim. Deus nos tira de um local onde nós estamos sendo escravos do pecado, onde nós estamos sendo acabados pelo pecado, e quando nós estamos abusados de algo, acostumados com algo, nós desejamos voltar ao pecado. Desejamos as coisas que nós tínhamos lá no passado. E essa era a realidade do povo. O povo vivia uma inconstância. O segundo exemplo era no tempo dos juízes, um círculo vicioso de idolatria o povo vivia. O povo, eles passavam por recaídas contínuas. Eles serviam a Deus, se afastavam, era oprimido, aí se arrependia, voltava para Deus, só para cair novamente. E é isso que o povo via. A realidade era essa. E essa é a nossa realidade. Nós somos muito inconstantes no servir para o Senhor. Eu posso citar o meu próprio exemplo. Meu Deus, quanto tempo eu fui inconstante na minha vida. Toda vida eu precisava de algo, de um enfeite, para que Deus pudesse descer sobre a minha vida e me encher. Aí, para mim, ali eu estava bom. Quanto tempo da minha vida eu ficava pedindo, orando, Senhor, tomara que chegue logo o carnaval para eu me converter de novo. Sabe por quê? Porque tinha um acamp, tinha um retiro. Loucura, né? Então, eu ia lá, passava pelo retiro, para o acamp, Deus me revestia com a vontade, com a glória dEle, com o Espírito dEle. Aí passava uma semana depois, segunda semana lá em cima, na terceira semana eu começava, cair. Na quarta semana, estava desviado e na mesma vida de pecado. E é isso que nos afasta do Senhor, essa inconstância. A gente cita esse exemplo do povo, de o povo ter levantado, meu Deus, que loucura, depois de Deus ter feito tantas coisas na vida para esse povo, enquanto eles estavam sendo libertos, né? E eles foram lá e levantaram um bezerro de ouro. Mas quantos bezerros de ouro nós nos levantamos na nossa vida? Isso aqui mesmo. Pode ser um bezerro de ouro na nossa vida. Quantas vezes nós negligenciamos o nosso tempo com Deus? Tempo de leitura. O povo livrou eles de serem escravizados. Deus nos livrou da morte. A palavra fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade de nada. Deus, com a sua infinita misericórdia, nos tirou de lá, desse lamaçal do pecado. E nós negligenciamos o Senhor por causa de algo que não dá certo na nossa vida. Por causa de algo que não dá certo. Eu me envergonho de dizer, mas quantas vezes eu vim para essa bateria, morto por dentro, seco, apenas como um frequentador de igreja, um funcionário de igreja. Quantas vezes nós fazemos isso? A inconstância acaba com a gente. Acaba. Será que nós estamos dispostos a sacrificar as nossas vontades pelo Senhor? Essa música que fala, diz assim, que nós cantamos aqui: se para carregar a tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Sabe sobre o que isso fala? Fala sobre Davi. Davi, depois de 3 meses que a arca estava na casa de Obed-edom, Davi colocou a arca da aliança, que representava a glória de Deus, sobre os ombros dos sacerdotes. E ele andou aproximadamente, segundo a geografia, não tem na Bíblia exato, mas segundo a geografia do lugar que ele foi aproximadamente 16 quilômetros. E a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um animal ao Senhor. Na verdade, 2, um boi gordo e um novilho. Sacrificavam ao Senhor.
Agora vocês imaginam como Davi chegou naquele local. Banhado de sangue. A Bíblia diz que ele estava seminu e a sua esposa Mical zombou dele. Será que nós estamos dispostos a abdicar da nossa reputação? Davi era um rei. Será que nós estamos dispostos a abdicar das nossas vontades, da nossa reputação para carregarmos a glória de Deus? Isso é forte. Nós vivemos numa vida de constância, numa vida de pecado, e nós chegamos aqui, levantamos a mão e achamos que é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos, essa palavra falou tão forte comigo, foi primeiro a mim, a chibatada foi primeiro em mim. Então, será que nós estamos dispostos a sacrificar as nossas vontades, aquilo que nos afasta de Deus? Se isso aqui te faz pecar, será que você tem coragem de voltar para um lanterninha? Para não olhar, para não ficar pecando com os olhos? Será que aquele namorado ou namorada que te afasta dos caminhos do Senhor, você tem coragem de renunciar? Será que você teria coragem de renunciar o seu emprego dos sonhos para ter a glória do Senhor na sua vida? É até que nada mais importe. E o povo vivia nessa inconstância. Enquanto nós formos inconstantes, nós não teremos relacionamento com o Senhor. Amém? O segundo ponto aqui do povo, primeiro foi a inconstância, e agora é religiosidade vazia. Um culto a Deus sem arrependimento verdadeiro. Diz assim, Jeremias 7, do 9 ao 11. Diz assim: vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer diante de mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Parafraseando, para nós entendermos melhor esse versículo, Deus estava dizendo assim: vocês acham que podem viver no pecado, vir à igreja e achar que está tudo bem? Que o simples fato de vocês estarem aqui vai protegê-los? Por isso Deus diz que o templo tornou-se um covil de ladrões, ou seja, um esconderijo para gente que vive no pecado e acha que está protegida porque cumpre um mero ritual religioso. O povo de Israel era assim, um povo religioso que passava, vou parafrasear, passava a semana toda pecando. Era fornicando, adulterando, fazendo tudo de errado, roubando as pessoas, e quando chegava, por exemplo, no domingo, no culto de adoração, estava aqui na igreja, levantava as mãos, adorava ao Senhor. Ah, está tudo bem. Estou aqui. Estou cumprindo isso aqui, estou indo para a igreja, estou indo para a célula, estou vindo para o Tadel, para a noite de glória. Mas por dentro está como cisternas rotas, sepulcros caiados. Nós temos que entender que Deus não quer aparência. Ele vê o coração. Não adianta frequentar igrejas, cantar louvores ou parecer espiritual, se nós estamos entregues ao pecado. O Senhor, Ele quer arrependimento verdadeiro. A palavra diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O povo, eles não estavam dispostos a negar suas vontades. Eles não estavam dispostos a parar de cometer os crimes que eles estavam cometendo. Muitas vezes nós julgamos os outros. Nós julgamos o pastor porque ele não prega de terno. Nós julgamos o irmão porque ele tem uma tatuagem, porque ele tem um brinco, alguma coisa. Não estou induzindo ninguém a falar isso, mas Deus sonda o nosso coração. Deus, Ele não olha somente para o exterior, Ele olha para o seu interior. E eu faço uma pergunta retórica: o que tem no seu coração? Será que tem práticas que adoram ao Senhor? Ou se simplesmente vocês vivem aqui na igreja? Nós vivemos, na verdade. Nós vivemos aqui na igreja, levantamos as nossas mãos, adoramos ao Senhor, e na semana toda nós estamos pecando contra o Senhor. Que o Senhor traga à nossa memória, ao nosso coração, essas práticas que nós temos feito. Por mais simples que pareça, seja, não, Gabriel, eu tenho mania de mentir. É pecado. O pecado diante de Deus, se você mentir,
ou se você matar alguém, perante Deus é a mesma coisa. Está condenado da mesma forma. E o povo vivia nessa inconstância e nessa religiosidade vazia. Mas nós temos que entender que essa era a realidade que o povo estava naquele momento da visão, e nós agora temos que entender qual a vontade de Deus para o povo. A primeira vontade de Deus para o povo era restaurar aquilo que foi perdido. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. O Senhor, Ele traz vida onde há morte. Por mais improvável que pareça a sua situação, se você está se sentindo como um vale de ossos secos, exilado em uma terra, você pode ser dois tipos de pessoa. Vocês podem ser tipo Ezequiel, que não entendem por que estão nesse momento. Ezequiel, ele era reto diante do Senhor, ele estava sendo formado para ser um sacerdote, mas ele foi levado para o exílio. E vocês têm noção que Ezequiel passou praticamente sem resposta 4 anos, se perguntando por que estava lá? Porque ele foi chamado com 30, mas ele foi levado entre 25 a 26, ele passou quase 5 anos para receber a resposta do Senhor. Ou você pode ser aquela pessoa que está em pecado e não consegue mudar. Mas eu tenho algo a dizer para você essa noite, a solução para o seu problema. Se você está passando por um problema hoje, na sua vida, se você se vê sem solução, se você olha para dentro de si e diz: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu tenho andado diante do Senhor, sendo temente, justo, eu leio a Tua palavra, eu estou servindo na igreja, eu te busco, mas eu não entendo por que eu estou passando por isso. O Senhor olha para dentro de si, para dentro de você e diz assim: ossos secos voltem a ter vida. Se você não consegue mudar, se por dentro você está dizendo assim: eu luto contra esse pecado dia e noite, mas eu não consigo mudar. Mas nós temos que entender que aqueles ossos que apareceu aqui, me digam, eles tinham alguma vontade? Um morto, um osso, tem alguma vontade? Sim ou não? Não tem. Por mais que você pareça seco por dentro, basta um soprar do Senhor na sua vida e tudo muda. Basta o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração essa noite e toda a sua situação vai mudar. Porque o Espírito Santo trabalha dessa forma. E eu tenho que dizer para você que você não vai ser mais escravo do pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu quero ler com vocês Romanos 8, 38 ao 39. Capítulo 8, do versículo 38 ao 39, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu digo para vocês, não é a inconstância, não é a religiosidade vazia, não são os traumas que você viveu, não são as feridas abertas que vão te separar daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque o Espírito Santo traz vida onde há morte. E talvez você esteja passando por isso como Ezequiel. Se Deus deixou você estar nesse local, muitas vezes você pode olhar para dentro de si e não entender por que eu estou nesse local. Mas às vezes Deus deixa você passar por situações para que vida possa ser gerada dentro de você. Qual a segunda vontade de Deus para o povo? Reconectar o relacionamento com Ele. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças.
Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O maior objetivo não era só restaurar a terra ou os corpos, mas restaurar o relacionamento com o Senhor. O objetivo de Deus nunca foi só reconstruir o que caiu, foi restaurar o relacionamento com quem se afastou. Desde o Éden, o jardim do Éden, Deus quis ter relacionamento conosco. Desde o jardim, Deus não queria somente a companhia de Adão, não queria somente a obediência dele, Deus queria caminhar com ele. Deus, Ele quer caminhar conosco. Não adianta nós virmos para a igreja, levantarmos as nossas mãos e dizermos que somos cristãos, se nós não temos relacionamento com Deus. Deus tem saudade de você. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos na sua cama, pegou a palavra para ler? Deus tem saudade de você. A Bíblia está cheia de referências que Deus quer ter relacionamento com o homem. Deus quer ter relacionamento com você. Entenda, enquanto você não abdicar das suas vontades, enquanto você não se entregar ao Senhor, não tirar o seu tempo com Deus a sós, você não vai ter relacionamento com Ele. Meu pai está aqui, eu tenho um relacionamento com Ele. Se eu chegar para Ele e dizer assim: pai, o Senhor pode me emprestar tanto em dinheiro, eu tenho certeza que eu devolvo na próxima semana, eu tenho certeza que Ele vai me dar, Ele vai me emprestar porque Ele tem confiança em mim, eu tenho um relacionamento com Ele. Mas nós, às vezes, não temos relacionamento com o Senhor, aí chegamos: Senhor, eu quero isso. Não dá. Deus não vai nos entregar algo que nós não estamos preparados. Às vezes, as bênçãos de Deus na nossa vida, em tempo indevido, se torna maldição. Nós temos que entender que o relacionamento com Deus move a vida de um cristão. Move a vida, a leitura da palavra, a oração tem poder. A gente tem acompanhado na intercessão o poder da oração, o poder que a oração traz sobre a vida do cristão. Paulo e Silas estavam na prisão, eles louvaram e oraram e as prisões foram abertas. O cárcere foi quebrado para a glória de Deus. Então, passou da hora de você ser uma pessoa de oração. Ore, entregue ao Senhor os teus caminhos, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Não se trata apenas de ser abençoado, se trata de ser pertencente, de voltar a ser filho, de voltar para casa. O Senhor tem saudade de vocês. O Senhor, Ele poderia muito bem, sabe o que Ele poderia ter feito com o povo de Israel? Ele poderia muito bem ter levantado outro povo, lá em Israel, em Jerusalém, ter deixado aquele povo que estava lá morto, porque eles cavaram a própria cova, com seus pecados, com sua desobediência. Mas o Senhor vai em busca dos perdidos. O Senhor, Ele vai em busca daqueles que estão no pecado. O Senhor é misericordioso. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos perspectiva alguma. Aquele povo estava sem fé, sem esperança, sem um templo que representava a glória de Deus. Mas Cristo, Ele não levantou novas pessoas, Ele foi em busca dos perdidos. Ele foi em busca, por mais que pareça que sua situação, você está morto por dentro, está acabado, o Senhor diz novamente: volte a ter vida, o sopro de Deus vai sobre a tua vida e tudo vai voltar para o lugar. Aleluia! E por último, fiquem de pé, por favor, no seu local. Terceira vontade de Deus para o povo era reavivar o Espírito dentro deles. Ezequiel 37, do 8 ao 10 diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam.
Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. O texto diz que os ossos se juntaram, surgiram tendões, carne surgiu e depois pele, mas eles ainda estavam mortos. Eles tinham estrutura, tinham forma, mas não havia vida neles, porque faltava o Espírito. Entenda, carne e aparência não bastam, só o Espírito Santo do Senhor dá vida. Tem muita gente com a vida montada, tem ministério, tem a Bíblia debaixo do braço, tem estrutura, tem forma, mas por dentro está seco, está como aquele vale de ossos secos, vazios. Deus, Ele não quer somente restaurar o seu exterior, Ele quer soprar dentro de você. Entenda, você pode estar nessa situação hoje, você busca a Deus, parece que Deus anda distante, anda longe de você. Mas aquela palavra fala que eles estavam montados, o corpo estava montado, mas só faltava vida neles. E o Espírito Santo de Deus soprou. Entenda uma coisa, onde o Espírito Santo de Deus entra, a morte sai. Onde Ele sopra, o que era morto bate, o que era morto vive. A doença bate em retirada. O pecado bate em retirada, nada te separa do Senhor. E basta uma palavra do Senhor para tudo mudar na tua vida. O Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas na Bíblia, através do vento, da água. Eu queria falar um pouco sobre a água, de como o Espírito Santo. Quando vocês sabem que fome é diferente de sede. A fome, você sente, quando você está com fome, você sente uma dor no estômago e dói. Só que depois a dor passa, com 30 minutos, 1 hora a dor passa e você consegue jejuar. 12 horas, um dia, 2, 3 dias, você consegue. Mas a sede não. A sede, ela te consome. Você não consegue passar um dia inteiro sem beber água, sua boca fica seca, você fica fraco. E Deus, o Espírito Santo de Deus age como água. Você fica seco sem o Senhor. Quero fazer uma pergunta: quantos têm sede por Cristo essa noite? O Espírito Santo, Ele quer soprar na tua vida. O rio de água viva está nesse local e por onde Ele passa, a vida. Deus vai restaurar aquilo que estava perdido na tua vida. Aquela situação que você olha assim, meu Deus, não tem solução. Porque eu estou vivendo isso? É para gerar vida em você. Esse testemunho vai gerar vida em você. E basta uma palavra do Senhor e tudo volta ao seu lugar. Eu queria chamar vocês aqui à frente para a gente louvar junto. Não estou chamando ninguém para se reconciliar, aceitar Jesus. Só queria que vocês saíssem do seu lugar e viessem louvar aqui junto. A intercessão está aqui para orar por vocês. Não importa o estado que você está hoje, o Espírito Santo de Deus está nesse local. E onde Ele entra, o pecado bate em retirada. Onde Ele entra, os demônios batem em retirada. E nós declaramos vida sobre vocês essa noite, porque o Espírito Santo de Deus está nesse local. E onde Ele entra, o pecado sai, a morte sai. Venham mais para frente para abrir espaço. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Se coloque, abra o seu coração para o Senhor. Fale para Deus essa noite: Senhor, eu estou me sentindo seco. Eu estou como um vale de ossos secos, o meu coração dói. Eu não entendo porque eu estou passando por isso. Ore ao Senhor essa noite, seja sincero, abra o seu coração. O Senhor tem algo grande para fazer na sua vida essa noite. Vamos adorar ao Senhor, amém.